encontra em Josué. Josué 1, do 1 ao 9, né? Vamos fazer um minuto de oração para que Deus venha falar conosco, né? Nessa tarde. Glorioso Deus, amado, eterno Pai, Senhor, neste momento. Eu oro a Ti, Senhor, na presença, Pai, juntamente com meus irmãos, Senhor, nesta tarde de quinta-feira, buscando a Tua santa face, Senhor, para que o Seu Espírito Santo venha falar conosco. Fala, Senhor, com cada vida, com cada coração, aquilo, Senhor, que cada um precisa ouvir de Ti, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Pai, para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida espiritual, Senhor. Eu sei que eu não mereço, Pai, eu sou muito pequena, eu sou muito falha, para falar, Senhor, da Tua palavra, para pregar a Tua palavra. Neste momento eu peço misericórdia a Ti, Senhor, que o Senhor venha usar minha vida, Pai. Oh, meu Deus, que eu não venha falar nada de mim, nem da minha carne, nem da minha emoção, mas somente que o Teu Espírito Santo colocar em minha boca, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aqui, né, irmãos, vai falar, muitos devem conhecer essa passagem de Josué, né, que vai falar, Deus fala a Josué e anima-o, né. Quando a gente fala, né, irmãos, de Josué, a gente vai lembrar ali, né, de líder, de liderança, né. Josué ali, ele foi uma pessoa que foi escolhida por Deus, né, como sucessor de Moisés. Ele foi escolhido realmente pelo próprio Deus para liderar um povo, né? E a Bíblia diz ali, irmãos, que ele estava bem triste. Aqui nessa passagem a gente vai ver, né, que Josué ele se encontrava ali desanimado, que ele estava realmente ali sem força, né, com a morte de Moisés, né? Assim que Moisés, né, morreu, Josué se encontrou ali, né, sem força. Ele tinha perdido, né, a sua referência, né? É, Moisés ela era a referência de Josué ali, né? Então, com a morte dele, ele ficou ali, né, perdido, né? Desanimado com o chamado, né, que Deus tinha para a vida dele, né? E ali Josué ele recebeu uma palavra de ânimo, né, irmãos? Ele recebeu força para poder prosseguir como líder da nação de Israel ali, pois foi, né, exatamente isso que Deus declarou para ele, né, que Deus levantou ele como líder ali daquela nação, mas ele se encontrava totalmente desanimado, totalmente sem foco, né, para conseguir, né, se reerguer, se achou incapaz, né, e o Senhor ali, né, nessa passagem a gente vai ver que o Senhor apareceu para Josué ali, e ali o Senhor fez uma promessa a Josué, né? Ali o Senhor fala com Josué, né? Que Moisés está morto, né? Que agora ele, o povo dele ali, precisava, né, atravessar o Jordão para tomar posse da terra, né? Deus estava ordenando ele ali se levantar, ele e o seu povo, e atravessar o Jordão, né? Deus ali, ele estava confirmando a liderança na vida de Josué, né, irmãos? Deus, ele chegou para Josué e falou, né, que era a hora dele, né, levantar a cabeça, ele e o seu povo, e atravessar o Jordão, que ele era o líder daquela nação, ele estava na liderança de todo aquele povo ali, né, e assim, né, o Senhor fala através dessa passagem, né, irmãos, para mim e para você, né, Deus aqui declara para nós, ele confirma, né, nessa palavra, que você está na liderança, irmão. Você está na liderança da sua casa. Você está na liderança, né, de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe para os seus filhos. Deus hoje fala para você, né, irmão, que você está na liderança de ser um bom marido, né? Você está na liderança. Hoje o Senhor confirma, né? Você como líder no seu ministério, como um pastor, como um presbítero, um diácono, seja lá o que for, né? Jesus aqui ele nos fala nessa palavra nessa tarde de quinta-feira, né? Levanta a cabeça,
Levanta a cabeça, não desanima no meio da tempestade, no meio do vento. Se o Senhor te chamou para a liderança, se Ele te levantou, você vai conseguir prosseguir. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for. Se Deus confirmou isso na sua vida, não há homem que possa falar o contrário. Não há levante fúria de Satanás que vai impedir você liderar aquilo que Deus confiou na sua mão. Quantos de nós, né, tem parado o ministério? Quantos de nós tem deixado o ministério, né, parado? Nossa vida espiritual estagnada, porque a gente olha muito para o que o outro está falando. Muitos estão falando que você não sabe louvar, que você não sabe pregar, que você fala errado. Mas quem te chamou, quem te escolheu foi Deus, não foi o homem. Né? E Deus quer nos passar nessa palavra hoje. Primeiramente é para mim, é para minha vida, porque o pregador, primeiramente, a palavra vai para quem está pregando, né? Não desanime. Ser servo do Senhor de verdade. É isso mesmo. Deus não prometeu só bonança, só dia de felicidade, não. Quem está pregando o evangelho de Jesus, levando só prosperidade, ele vai ter, né, um conserto, Deus vai tratar com ele, porque o evangelho de Jesus é renúncia. Jesus quer renúncia, é obediência da palavra. É o que Deus, né, quer nos passar nessa passagem hoje de Josué, né? É isso que o Senhor quer falar comigo e com você. Deus, ele conta com bons líderes, irmão. Ele quer fazer de mim, de você, um bom líder, seja lá o que for. Ele quer fazer quando Deus escolhe. É Ele mesmo que capacita, é o Espírito Santo de Deus que fala na nossa boca. É Ele que fala através de nós. Se Deus te chamou para pregar a palavra dele, para de ficar se acovardando. Eu não posso, eu não consigo. Consegue sim. Deus não escolhe quem acha que consegue, não. Deus se agrada dos humildes mesmo, é dos humildes que não sabe nem ler, que não sabe nem conversar. É esse que ele pega, né? E exalta e honra para o nome dele ser glorificado, porque é o nome dele que deve ser glorificado. Ele quer fazer de nós um bom líder para o nome dele ser glorificado, não o nosso, né? E aqui nessa passagem também, né, eu li aqui do 1 até o 9, vai dizer também sobre a lamentação, quantos de nós fica lamentando que já passou, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você se batizou ali nas águas, o seu passado caiu no mar do esquecimento, foi todo esquecido. Deus não quer saber de passado ruim, não. Deus é do presente e futuro, o passado ficou para trás. Se você está ouvindo essa palavra, você está tentando se firmar sua vida em Deus, mas o diabo é acusador, ele está te acusando de coisa que você já fez lá atrás. Não dá ouvido, não. O diabo já é derrotado, ele já é perdedor. Não dê ouvido. Se você quer mudar a sua vida, talvez eu estou falando com gente que está aqui me ouvindo, né? Que ainda não é evangélico, mas o Espírito Santo tem, né, bradado no seu coração para você servir a Deus. Continua, não fica olhando para o que o outro está falando, não. É muito difícil a gente encontrar pessoa para nos levantar, irmãos. A verdade é essa. A gente só vai encontrar pessoa para nos derrotar. Quando a gente está ali no mundo, né? No mundo terrível do pecado, parece que todo mundo gosta. A verdade é essa. Quando você tenta se consertar, é só acusação. Ah lá, já fez o que fez, agora quer dar um de santo. Deixa falar para lá. Quem te justifica é Jesus, não foi o vizinho, o irmão, a sua mãe, o seu pai. Quem quer servir a Deus tem que largar tudo, irmãos. A palavra do Senhor fala: sua mãe não quer servir, não, larga ela. O seu pai não quer servir, larga o filho. Não é largar né, de excluir a pessoa, de abandonar. Não, não é isso. Mas a salvação individual. Muitos têm perdido, né, a salvação, a promessa, de viver a promessa que Deus tem, porque está olhando muito para os outros, está olhando muito o que parente está falando, está olhando muito o que vizinho, que até mesmo irmão da igreja está falando. Para de olhar. Deus tem um particular com cada um. A minha trajetória cristã não vai ser igual a da irmã Sara, da irmã Gabriela, da irmã, né? Não vai ser. Cada um vai ter sua experiência com Deus. Cada um tem uma experiência diferente, não tem que olhar porque o outro está falando, não, né?
Porque aqui nessa passagem vai falar que o Senhor ele é fiel com aqueles que obedecem a sua palavra. Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas primeiro a gente tem que se levantar. Tem muitos que estão querendo viver a promessa de Deus parado, encostado. Está tendo oportunidade na igreja e fica ali. Não, eu não quero, deixa para outro dia. Não, o Senhor não tem compromisso com quem não tem com ele. A verdade é essa. Ele não tem compromisso. Ele só tem compromisso com aquele, né, que vive a palavra dele. Não adianta, eu posso ler a Bíblia todo santo dia também, de trás para frente, e não viver. Não vai adiantar nada. Tem gente que é muito boa na palavra, na oratória linda, mas no dia a dia, a pessoa não está vivendo, não está obedecendo. Deus não quer saber de palavra bonita saindo da nossa boca, não. Ele quer ver a obediência, a renúncia. É isso que o Senhor se agrada. Enquanto a gente não obedecer, a gente não vai viver as promessas. Não adianta. O processo de Deus, ele dói, ele machuca. Mas todo mundo vai ter que passar. Não adianta eu vir pregar aqui e falar para o novo convertido: aceita Jesus que seus problemas vão acabar. Eu vou estar pecando. Pelo contrário, eu falo a verdade: aceita Jesus. Você vai passar pelo fogo, mas a vitória vai chegar. No dia da vitória chegar, não tem nada que vai impedir. Não tem inveja, não tem macumba, não tem nada disso. Só que nós temos que entender que a gente tem que ser provado. O cristão, ele é provado, não adianta. Não adianta. E a gente só vai vencer na palavra. Não é só ler a Bíblia, não, irmãos. Não é só pegar e ler a Bíblia aleatoriamente, não. É pedir misericórdia a Deus, clamar o sangue de Jesus, porque a nossa carne, todo dia, ela quer pecar. Todo dia a carne quer pecar. Mas Deus, ele vê também a intenção de cada um. Se ele vê que a pessoa está com intenção, está arrependida, o próprio Deus dá força. Ele dá força para a gente vencer, né? E aqui o Senhor, ele ordena a Josué. Josué, mesmo com a morte ali de Moisés, ele ficou, porque ele se via, né? Quantos de nós tem um irmão como referência, né, irmãos? Às vezes o seu marido, ele é sua referência, sua esposa, aí Deus recolhe, a força acaba. Mas a gente tem que, né, ter primeiramente a palavra de Deus como nossa referência. Nós cristãos, a gente não deve encostar no outro. A verdade é essa. Porque se um cair, a gente vai cair também. A gente tem que né, se apegar na palavra, é em Deus mesmo. É Deus que é a nossa força, né? O mesmo Deus que foi com Josué lá atrás, né? Ele também é comigo, com você, mas somente se a gente ficar na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai doer. Tem vezes que Deus vai mandar a gente fazer coisas que a gente pensa: meu Deus, eu ir para esse lado? Mas como? Mas a gente tem que confiar. Servir a Deus é confiar. Não adianta falar: eu sou crente, eu sou evangélico. Né? Hoje em dia o evangelho, ele virou modinha. Infelizmente, a verdade é essa. Principalmente em rede social, a gente tem que ter muita vigilância. A gente que é servo de Deus, não é pecado usar a rede social, mas a gente tem que ter vigilância. Hoje em dia, uma profetada, uma mentirada em rede social. Se a gente não pedir discernimento a Deus, visão espiritual, a gente cai mesmo. A gente cai, a gente é enganado, né? E Deus aqui vai falar sobre isso. É sobre meditar na palavra do Senhor. É meditar. O que é meditar na palavra do Senhor? Né? É tirar um tempo ali do dia, todo santo dia, lê a Bíblia, medita, busca entender. O Espírito Santo fala conosco. Nós que somos evangélicos, a gente tem a presença do Espírito Santo. É para isso. É para tirar dúvida. Pergunta a Deus. Oh, meu Deus, será que isso que eu estou fazendo está te desagradando? Eu tenho muito isso comigo, irmãos. Não é que, né? Lógico que eu posso perguntar assim, um irmão, uma irmã em Cristo, que está há mais tempo na caminhada, então ela vai ter experiência para me passar. Mas, primeiramente, eu pergunto a Deus. Deus vai nos mostrar se aquilo ali é da vontade dele ou não. Né? A gente tem que aprender a caminhar com Jesus.
É aprender a caminhar cada dia. Tem gente que acha, eu sou pastor, eu sou pregadora, né? Que título salva? Você pode pregar muito lindo a palavra. Mas aí é que o inimigo vai estar mesmo lutando contra a sua e a minha vida por causa disso, por causa da unção que Deus derramou na nossa vida. Quanto mais a gente tem unção, mais a gente tem que buscar, irmãos, e vigiar dobrado. A verdade é essa. Por isso que muitos caem, porque acham que dom vai salvar. Eu prego lindo, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. E aí? Dom não vai te salvar na última hora, não vai. O que vai te salvar, vai fazer você pertencer ao reino de Deus, eu e você, é obediência, irmãos, é renúncia. É renunciar à nossa carne. É renunciar à nossa carne grita todo dia. O inimigo está soprando. O inimigo, ele não tem pressa. Ele não tem pressa de tirar alguém da presença, não. Ele é sorrateiro, ele é estrategista. A gente tem que entender isso. Ele nunca vai te apresentar a nós ali um pecado escancarado, porque ele sabe que a gente não vai querer cair. Ele vai começar na sedução, no seduzir. Ele seduz, né? Ele é sedutor. Ele vem assim, naquela conversa boa, aquela conversa calma. É onde a gente tem que pedir a Deus discernimento, visão espiritual para a gente não ser enganado. Tem muito cristão que já está enganado, tem muitos crentes que já está desviado dentro da igreja. Isso é pior do que quem está no mundo. Quantos cristãos que está dentro da igreja só de corpo, gente? Isso é triste. Isso é triste. O Espírito Santo de Deus, ele chora. Ele chora com isso, porque é conhecedor da palavra e já se deixou ser levado pelo sistema do mundo. Nós estamos vivendo um sistema, irmãos, é sistema. A gente tem que pedir a Deus misericórdia para a gente não se corromper nesse sistema, né? E a gente só vai conseguir vencer isso na palavra. É só na palavra, no jejum, na oração, na renúncia, né? O Senhor, ele é fiel com a sua palavra, ele cumpre o que prometeu. Nós que não somos fiéis. Quantos de nós, né, eu e você, lá no início, né, da caminhada, oh meu Deus, faz isso por mim, que eu prometo, né, fazer. Será que eu e você mesmo cumpriu? Talvez a gente está passando prova por causa disso também. A gente tem que ter cuidado do que a gente pede para Deus. Tem que ter cuidado, não adianta. Tem que ter certeza do que você quer. Tem que ter, porque Deus, ele é fiel para cumprir, mas a gente tem que ter sabedoria para cumprir também o que a gente promete para Deus, né? Nós não podemos nos desviar da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. É somente a palavra que vai nos garantir a promessa. Somente a palavra, não há outra maneira, né? O líder verdadeiro, ele não se desvia, né? Aqui vai falar sobre liderança. Ou seja, né? A pessoa que Deus chamou, escolheu para fazer, seja o que for na obra do Senhor, se ele estiver na palavra, vivendo a palavra, ele vai ter força espiritual para permanecer. Mas tem muitos líderes, né, irmãos? Infelizmente, né? Os líderes falsos, principalmente nos dias de hoje, né? Tá tendo, infelizmente, né? É em todo o ministério, né? Não estou falando de igreja, não, que igreja também não salva ninguém. Hoje em dia está tendo muito isso, a gente tem que ter muito cuidado, né? O espírito do engano, ele está fortíssimo e cada dia que passar vai ficar pior. O inimigo, a estratégia dele é outra, ele é estrategista. Nos últimos dias está sendo. Antes ele tirava as pessoas da igreja, hoje em dia não. Hoje em dia está usando as pessoas dentro da igreja para se levantar uma contra a outra, aí começa a frieza espiritual, né? Dentro da casa do Senhor, é o mais triste. Começa a frieza espiritual, né? E ali vai começando aquela contenda, aquela, né? Aí quando a gente vai ver, né? Cadê a unção? Cadê os milagres que acontecia no meio do povo, que cada dia que passa a gente menos vê milagre. A verdade é essa, né? Então por isso que a gente tem que, né, ter esse discernimento, né? Lá, né, no versículo 9, né, que vai falar, né,
que Jesus, né, Deus manda Josué ali, né, para se esforçar, ter bom ânimo. Ali entra a importância do devocional na nossa vida, né, na leitura, na meditação da palavra, né, que a gente deve ter uma vida devocional com Deus, tomar a posição de servo. É muito fácil falar, eu sou servo de Deus. É bonito, né, na prática, né? Não, na teoria a gente fala, né? Ah, eu sou servo de Deus. Mas e na prática? Não é tão bonito assim, não é tão fácil, mas impossível também não é. Tem muitos cristãos que lê a Bíblia só ali na igreja, gente. Eu acho isso um absurdo. É só ali na igreja, na hora que o pregador vai, vou ler. Mas em casa não tira um tempo para ler a palavra de Deus. Não adianta, sem palavra a gente não sustenta a nossa fé, não. Nossa vida espiritual não progride, não. Não prospera sem ler a palavra, não, sem meditar. E o principal de tudo é obedecer a palavra, né? Obedecer, né? A gente deve agradar nosso Deus através do nosso servir. Servir a Deus, servo de Deus, é servir a Deus, não ao mundo, né? Não adianta querer servir a Deus hoje e amanhã, não, hoje eu vou na igreja, amanhã eu faço um pouquinho, né? Que Deus perdoa, Deus é misericordioso, vai nessa, Ele perdoa sim, mas se estiver brincando, se eu e você brincar, uma hora Ele vai vir com a mão dele, a mão do Senhor pesa, e é triste, ninguém tira ninguém da mão do Senhor, quem que vai tirar? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, para que a gente não venha a ser tratado, né, para que a gente não venha, como se diz, cair na olaria de Deus, né? Quem quer, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente está ali servindo a dois deuses, né? Porque a verdade é essa. Muitos cristãos hoje em dia estão servindo a Deus ao diabo. Ele está na igreja no domingo, na segunda, terça e quarta, ele está lá no mundão, achando que ninguém está vendo, mas Deus está. Então a gente tem que clamar o sangue de Jesus. Se você vê que a sua carne está enfraquecida, que você vai cair no pecado, clama a Deus. Deus ele vai te dar força. Ninguém é perfeito. Não existe perfeição, né? Mas a gente tem que primeiramente se arrepender. Deus quer o arrependimento de cada um, né? Para que ele possa manifestar o poder dele na nossa vida, manifestar, né, a glória dele em nós, né? É igual para o novo convertido. Não é fácil, né? A pessoa que está se preparando para o batismo é uma luta tremenda, né? Após o batismo, a gente passa muito disso, né? A gente quer se comparar muito com o outro que já está há anos na igreja. Não é assim. O Espírito Santo, ele trabalha, ele tem um tempo de ir libertando a cada vida. É conforme a nossa entrega, o nosso arrependimento, Deus vai trabalhando ali, né? Não vamos nos comparar um com o outro. Deus chamou cada um para ser único na presença dele. A cada um de nós, Deus tem algo diferente, né? Todos têm um dom, todos que estão aqui, né? Tem um dom. Tem gente que tem o dom da palavra, o dom da cura, o dom, né? Eu posso ter o mesmo dom que a minha irmã, da palavra, né? Mas ela não vai pregar igual eu. Cada um prega de uma maneira. Porque Deus é lindo, o Espírito Santo de Deus, ele é vivo. Ele não quer que sejamos cópia um do outro, né? E servir a Deus é isso. É parar de se comparar muito a nossa caminhada com Cristo e buscar primeiramente a Deus, se aquilo está desagradando a Ele, né? Aí a gente pede força a Deus, sabedoria para a gente conseguir nos libertar daquilo. Nós cristãos não somos libertos totalmente, não. Tolo é quem acha isso. Que eu já sou, não, a cada dia é uma libertação. Não existe só libertação de possessão maligna, não. Quando uma pessoa né, ela chega ao ponto né, cair endemoniada ali dentro da igreja, é porque ela deu brecha, legalidade demais para o inimigo agir, né? Então ela vai precisar passar por essa libertação. Mas tem muitas libertações, tem muitos crentes que tá ali com muito pecado escondido, mas ele não quer reconhecer para Deus o libertar, como o pecado da mentira. Tem crente que é mentiroso,
que ele não passa um dia sem mentir, sem contar uma mentirinha. Ele precisa se libertar disso, né? Se libertar, talvez, né, da fofoca. Isso não é de Deus. Isso é um espírito que age na vida da pessoa, né? Para a pessoa trazer contenda, trazer confusão onde ela chega, né? A gente que tem que reconhecer, meu Deus, me liberta disso, né? Então a gente falha na nossa jornada cristã. A verdade é essa, né? E aqui nessa passagem de Josué, né? O Senhor nos pede hoje: tenha bom ânimo, tenha coragem. Deus venceu o mundo, né? Jesus venceu a morte. O que mais ele não pode fazer, eu e você vencer, né, irmãos? O que mais, né? Então a gente vem pedir, né, a Deus sabedoria, força, né, para Deus nos manter de pé, né? Essa é a palavra que o Senhor deixou no meu coração nessa tarde, né? Eu não falo nada que Deus não manda falar, nada de mim, eu não tenho nada para passar para os irmãos, né? Que a gente está aqui pela misericórdia de Deus. Até aqui Deus permitiu eu falar, o que eu não pude falar, né? Que o Espírito Santo possa falar mais e mais no coração de cada um. Agradeço a oportunidade nessa tarde. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, ele. Amém, né, irmãos? Amém. Que palavra mais abençoada, né, irmãos? Hoje Deus falou tremendamente comigo e cada um de vocês, né? Deus venha cada dia mais usar a serva dele. Irmãos, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos, os irmãos que puderem estar ligando o microfone, amém. Os que não puderem, fiquem em espírito de oração. Irmãos, vamos orar. Orar, vamos unir uma só fé para que Deus venha nos fortalecer cada dia mais na presença do Senhor, amém? Então vamos começar. Glória, 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 glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.